state. Vou criar dois estados. Esse primeiro, ele vai gravar, vai ficar guardado lá dentro dele o usuário, os dados do usuário. Então eu vou chamar aqui de usuário, set usuário. Quando eu for fazer a requisição, a API lá que busca o usuário, ela me devolve um objeto. Só o objeto com os dados daquele usuário. Então aqui eu vou colocar um objeto vazio. Beleza? Ele vai começar vazio e depois eu vou lá e preencho aquele objeto. Nesse segundo aqui eu vou pegar os posts desse usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, posts, set posts. Certo? Lá nos posts, ó, ele me devolve, quando eu faço uma requisição para lá, uma estrutura. E dentro dessa estrutura, ele me devolve um campo chamado posts. Aí lá dentro eu vou ter a lista de posts. Está identificado aqui por um colchetezinho, um array. Né? Nesse caso aqui, ó, só tem um. Mas aí vai ter outros usuários que tem mais. Então ele me devolve uma lista de posts. Tá? Então aqui eu vou guardar a lista dos posts do usuário. Então ela vai começar vazia. Você consegue aumentar a fonte do aí? Certo? Aí o que eu tenho que fazer? Uma requisição para buscar os dados do usuário e uma requisição para buscar os dados do post. Pode apagar isso. Uma requisição para buscar os dados do usuário e uma requisição para buscar os posts. E aí, como eu falei, eu quero entrar na tela e fazer já essas requisições. Se eu colocar o Axis e fazer aqui fora as requisições, toda vez que renderizar o componente, ele vai refazer elas. E é uma coisa que eu não quero. Eu quero fazer uma vez só quando o usuário entrar na tela. Então, para isso, eu tenho que colocar aqui, ó, use effect. Aí você só confere se ele importou aqui em cima, use state também, tá? O use effect ele faz o controle do ciclo de vida do componente. Então eu quero fazer alguma coisa quando o componente for startado, tá? Como é que eu uso o use effect, tá? O primeiro parâmetro que ele espera é uma função. Então eu vou colocar aqui uma função vazia. O segundo parâmetro são as dependências, que ele chama lá, lista de dependências, que são estados. Eu consigo fazer uma coisa a cada vez que o estado mudar. Quando eu coloco ele vazio, ele vai fazer tudo que está aqui dentro dessa função assim que está no componente. Essa é a funcionalidade. Se eu colocar uma dependência, aí ele vai fazer toda vez que eu mudar essa dependência. Então eu vou deixar ele vazio, porque eu quero fazer as requisições assim que o usuário entrar na tela e só fazer uma vez. Aí aqui eu vou importar o Axis para fazer as requisições. Import Axis from Axis. Certo? E aí, como é que eu faço uma requisição? A primeira requisição que eu quero fazer é para buscar os dados do usuário para guardar aqui dentro, tá? Então aqui, ó, eu vou chamar o Axis.get, eu quero fazer uma requisição get, e aqui eu vou passar aquele endereço que busca os dados do usuário, tá? Que é esse endereço aqui, ó. Esse segundo. Dummy.json /users aí eu tenho que completar com o ID do usuário, tá? Então aqui fica assim, ó. Esse endereço, e no finalzinho dele eu vou juntar com o ID que eu recebi, ó, o ID do usuário. Então se eu receber aqui o ID 1, na hora de fazer a requisição ele vai colocar o 1 lá no final. Se eu receber 5, ele vai pegar o 5 e vai colocar o 5 lá no final para mim fazer a requisição, tá? Então ele fica dinâmico, ele vai buscar o usuário de acordo com o ID dele, certo? Aí lá no Axis eu tenho que fazer o then, que é pegar a resposta certa, caso ela dê certo, fazer alguma coisa com ela. E eu tenho que fazer o catch, que é caso dê algum erro, aí eu tenho que tratar esse erro de alguma forma, ou pelo menos mostrar para o meu usuário que deu algum erro, tá? Então aqui, ó, no then, eu vou receber uma resposta e eu consigo, dentro de uma função, fazer o que eu quiser com essa resposta. E no catch, eu vou receber um erro e eu consigo fazer o que eu quiser com esse erro. No caso aqui, eu vou dar só um alerta na tela para avisar para o usuário que deu um erro na hora de buscar o usuário. Eu vou colocar aqui, ó, erro ao buscar o usuário. Certo? Então, caso deu erro, o usuário vai receber um alertazinho que deu um erro. Aí já vai entender que eu não consegui buscar aquele usuário. Tá? E aqui, ó, dentro da resposta, resposta.data, aliás, né? Porque a resposta é a resposta lá da requisição, aí ela tem um status, no cabeçalho tem vários dados. Dentro desse ponto data aqui, ó, vai vir tudo que veio da requisição. No caso dessa requisição, ó, ela vem o objeto do usuário, com as informações do usuário. Então aqui dentro desse resposta.data vai vir o meu usuário, vai vir o objeto dele, certo? O que eu vou fazer? Eu vou guardar esse usuário dentro do estado que eu criei. Eu vou chamar o set usuário e vou guardar lá dentro esse resposta.data. Então aqui, ó, dentro do resposta.data ele vem o objeto do usuário com as informações dele. E aí eu estou guardando aqui dentro para me usar para montar a minha tela, tá?
Aí eu preciso fazer uma outra requisição que é para buscar os posts daquele usuário. Então eu faço a mesma coisa, tá? Posso até copiar a mesma aqui, ó. Só que aí, o endereço para buscar os posts, ó, é dummy.json /users o ID do usuário /posts, tá? E aí ele vai me devolver esse cara aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é /users mais o ID do usuário, então ele vai completar com o ID do usuário. E no final eu quero que ele coloque ainda um /posts. Aí ele vai montar exatamente esse endereço aqui, ó. /users, vai jogar o ID do usuário lá no meio e colocar o posts no final. Certo? Esse cara ele me traz uma estrutura diferente. Ele me traz um objeto e dentro do objeto eu recebo a lista de posts, tá? Então os posts eu vou pegar ele dentro do resposta.data. Resposta.data ele vai me devolver isso aqui tudo e eu quero pegar os posts. Então vou ter que colocar aqui .posts, tá? Eu vou guardar esse cara aqui, que é a lista de posts, dentro lá do nosso estado específico para guardar os posts, tá? Então aqui eu vou chamar o setPosts e jogo lá dentro dele os posts que eu recebi do usuário. E aqui eu vou colocar, eu vou buscar os posts do usuário. Só coloco um alerta diferente. Tá? Então aqui, ó, relembrando, esse useEffect ele vai fazer tudo que está aqui dentro. Assim que o usuário entrar na tela, ele executa tudo isso aqui, ele executa uma vez só. E o que eu estou fazendo? Faço uma requisição, pego os dados do usuário e guardo dentro do estado do usuário. Faço outra requisição, pego os posts dele e guardo dentro desse estado do usuário. Aí agora basta que eu pegue as informações do usuário, as informações do post e monte um cardzinho com esses caras. Tá? Então aqui já é normal, né? O que eu vou fazer? Vou importar, vou tirar o text daqui e vou importar os componentes lá do paper para montar a minha tela aqui de usuário. Tá? Então aqui, ó, import from React Native Paper. Aí aqui eu vou pegar o card, o text, o que mais? Avatar, button. Vou pegar esses por enquanto. Certo? E aí eu vou usar eles para montar os meus cards ali do usuário com a informação dele que eu já recebi lá da API. Tá? Então aqui, ó, dentro da view eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro da view, por enquanto, está mostrando lá só o usuário screen. Certo? E aí eu vou mostrar primeiro um card. Dentro desse card eu vou colocar um card.title. Aí nesse card title, vou colocar lá dentro do título o nome e o sobrenome dele, igual a gente fez no anterior. Só que aqui vai ser usuário, ponto. Aí eu posso ir lá na API do usuário e ver o que eu tenho acesso aqui para me usar para montar a minha tela, tá? Eu vou receber todos esses dados aqui de cada usuário, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o first name dele, mais espaço em branco, mais usuário, ponto, last name, nome e último nome. Vou salvar isso só para dar um R, para a gente visualizar. Então, ó, cliquei nesse primeiro usuário, ele passou o ID lá para a tela, eu recebi, fiz a requisição, guardei o usuário post e agora eu estou usando para montar o meu card ali na tela. Então, eu estou usando o nome e o sobrenome dele, ó. Coloquei ele dentro do meu card, tá? Então, eu recebi lá dentro esse usuário completo e consigo usar qualquer dado dele para mostrar lá na tela, tá? Se eu colocar o nome de uma variável que não existe, ele só vai ficar vazio lá, porque não vai achar essa variável aqui dentro, tá? Então aqui, ó, deixa eu só colocar um espacinho branco, que assim é o nome, espaço em branco, o sobrenome. Aí aqui vou ter um subtítulo que vai ser usuário, e-mail. Usuário.e-mail, ó, mostra aqui. E eu vou botar aquele itemzinho lá da esquerda, que você pode até relembrar lá no componente da home, né? Vou colocar, ó, tipo, o comecinho do usuário, esse mesmo cardzinho aqui, só sem botão, tá? Então
Então aqui no lado esquerdo ele coloca o avatar.image, certo? Então eu só vou fazer a mesma coisa. Aqui dentro ele vai uma função com as propriedades. E aqui dentro eu vou colocar um avatar.image, 3 pontinhos propriedades. E fecha esse cara. E aqui dentro eu repasso a imagem dele. URI. Aí aqui eu vou passar a imagem do usuário, usuário.image. Beleza? Ele só vai montar o mesmo cardzinho que tinha na tela anterior. Aí mais embaixo eu monto os outros dados. Tá? Então aqui ó, vai ser a área de título. Aí mais embaixo aqui eu vou colocar um card.content. E aqui eu vou colocar mais conteúdo usando os dados lá do usuário, tá? Então, por exemplo, vou colocar mais em cima aqui, ó, um text, imagem do usuário. 2 pontos. Deixa eu só ver se ficou muito pequeno lá, ficou muito pequeno. Deixa eu colocar só um tamanho assim, um pouquinho maior. Title art. Imagem do usuário. Aí eu coloco aqui, eu só vou meio que dividir lá a área de conteúdo em seções, tá? Então aqui eu vou colocar o card, o Uber. Coloco de novo a imagem do usuário. Source, URI. Lá dentro vai usuário. E aí ele mostra a imagem do usuário. Aí aqui embaixo eu vou colocar o mesmo texto, só que eu vou colocar um teste. Só com espaço em branco, só para ele pular uma linha. E aqui eu vou colocar agora os dados do usuário. Vai ficar assim. Aí aqui eu vou colocando os dados que eu achar interessante daquele usuário. Então, por exemplo, eu já coloquei o nome dele e e-mail ali, né? Então eu posso usar outros dados. Por exemplo, idade. Aí aqui dentro vai usuário, ponto. Aí tem lá o campo chamado age, que é de idade. Usuário.age, ele vai pegar a idade e vai mostrar lá na tela. Vou repetir várias vezes aqui que eu vou usar outros dados, tá? Então deixa eu ver o que é interessante, ó. Gênero, telefone, username. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o username primeiro, como se fosse o nickname dele. Username. Gênero. Telefone. Só ver como é que ele escreve lá. Só fone. Ah, tem fone. É só fone mesmo. Não tinha fone não. O que mais? Birth date, data de nascimento. Data de nascimento. Vou pegar lá só o nome que ele coloca direitinho, ó. Birth date. Vou colocar aqui. Aqui universidade, que tem lá embaixo. Qual universidade que ele é? Ele vai ter um campo mais embaixo, ó. University. Beleza? Então estou só pegando os dados do usuário e montando já a tela ali daquele usuário específico com mais dados. Então aqui meio que o mesmo cardzinho que tinha na tela anterior, com o nome dele. E o e-mail vai ter uma nova imagem dele, se tivesse ter os dados da API. E aqui embaixo eu vou colocar os posts dele, ó. Então aqui, ó. Imagem do usuário, dados do usuário. Vou pular uma linha aqui de novo, ó. Só colocar um teste com espaço em branco. E aí mais embaixo aqui eu vou colocar, deixa eu pegar aqui a label, nossa labelzinha. Posts do usuário. Tá? Vou só tirar esse do usuário aqui que fica perfeito. Vou colocar assim, imagem, dados. Acho que é melhor. Fica muito repetitivo. Então meio que vai ter seções. A imagem do usuário, os dados dele, e embaixo aqui eu quero colocar os posts dele. Basicamente isso, tá? Aí o que acontece? Eu busquei os posts dele aqui, ó, né? Fiz a requisição lá na API e guardei dentro desse cara aqui, ó, chamado posts. Se ele tiver vazio não vai mostrar nada e se tiver alguma coisa lá dentro eu mostro essa lista de posts, tá? Eu sei que cada post, cada usuário lá, ele tem poucos, tá? Ele vai ter tipo 1, 2, 3, assim no máximo. Então não necessariamente eu vou usar um flatlist, tá? Mas é assim, ó, a estrutura do post é o seguinte. Cada post lá do usuário, ele tem um título, é como se fosse uma postagem dele na rede social.
Ele tem um título, um corpo e umas tags, tá? Mas aí eu vou colocar só o título do corpo. Aí ele tem outras funcionalidades aqui também, ó. Quantos likes, você pode fazer as carinhas ali, os views e tal. Tem mais coisa para fazer. Mas eu vou usar só o título e o corpo aqui para meio que colocar lá nos inscritos, posts dele e um divisor, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar os posts dele, não vou nem usar o flat list, tá? Vou usar um map mesmo. Aí aqui eu quero pegar cada post e transformar num componente. Cada post vai virar um componente. Então cada post eu vou colocar aqui que ele é uma view, uma caixinha. Aí lá eu vou ter uma área de título. Vou colocar aqui, ó. Post, ponto. Aí o objeto do post é esse cara aqui, ó. Tá? Esse é o objeto do post. Aí eu tenho acesso ao title e o body. Tá? Então o título, o body é o post escrito, né? Então aqui vai ser o título em cima. E embaixo vai ser o body. Beleza? Aí vai mostrar aqui o título do usuário, do post daquele usuário e o body dele. Aí se tiver mais algum, vai mostrando mais embaixo, tá? Aí eu vou colocar só uma variante diferente no título, para ele ficar mais destacado. Aqui no title medium. Só vai destacar um pouquinho mais o título. E eu vou colocar depois, esse aqui da view, um divider, esse cara aqui, ó. Acho que eu não fiz o import dele lá em cima, né? Vou fazer aqui, ó. Que é só aquela linha divisora, tá? Divider. O componente lá do PIB. Vou colocar ele aqui, ó. Beleza? Então eu estou pegando cada post da lista e transformando numa caixinha com o título do post, a postagem mesmo e uma linha para dividir um do outro, se tiver mais de um. Tá? Então nesse caso aqui tem um, ele só vai colocar o título, a postagem e uma linha aqui embaixo. Se tiver mais, ele coloca mais. Tá? Então, ó, só para a gente testar, ó. Segundo usuário, carregou os dados dele, esse usuário aqui já tem 2 posts. Então eu entro na tela, faço a requisição para buscar os dados dele, faço a requisição para buscar os posts, guardo dentro do estado e só uso para montar do jeito que eu quiser a minha tela. Beleza? Então ele vai fazer a requisição, vai receber exatamente esses dados aqui. Então você pode colocar a URL direto no browser lá e entrar, que ele vai fazer a mesma requisição. Eu acho que eu falei para vocês na aula passada, né? Quando a gente faz uma requisição para uma API no browser e recebe o dado lá em JSON, ele vem não formatado, ele vem dessa forma aqui, ó. Aí tem algumas extensões lá do próprio Chrome que ele faz essa formatação aqui, tá? Então essa aqui que eu estou usando, ela é o JSON Viewer. Aí é só você procurar lá as extensões do Chrome, que ele vai ter várias lá, não tem só essa aqui não. Mas ele faz isso. Quando ele recebe um código lá que ele vê que é de alguma API, que é uma estrutura em JSON, ele vai lá e formata para ficar melhor para você ver, tá? Ele formata e coloca o link aqui em cima, só para você saber o que ele está falando. Beleza? Alguma dúvida aqui, galera? Quando, assim, entende mais ou menos como que você cria o estado, faz uma requisição na API, guarda lá dentro, já fica mais fácil. Beleza? Só pra gente finalizar, tá? Seguinte, ó. Então aqui, ó, meio que já tá montado, tá? Deixa eu voltar aqui que eu tirei alguns dados. Vou dar um tempo. Lista de usuários. Beleza, então, nossa aplicação é assim, ó, na home dela. Faço uma requisição, busco a lista de usuários, transformo cada usuário em um cardzinho clicável. Beleza? Essa aqui é a lista completa dos usuários que eu recebi da API. Cliquei aqui no usuário, navego para a próxima tela, passo o ID para a próxima tela e lá eu faço a requisição dos dados daquele usuário e dos posts dele. E monto aqui na tela. E aí eu já tenho um botão aqui de voltar. Certo? Então a primeira tela pega a lista e a segunda tela é a tela de usuário dinâmico. Ela vai receber o ID, vai buscar os dados daquele usuário e os posts dele para mostrar aqui na tela. Tá? Uma das coisas interessantes que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Toda vez que eu acesso a API, ele demora um pouquinho para aparecer a lista, certo? Isso aqui de fato pode acontecer.
quando você está fazendo programação para mobile ou até para web mesmo, você tem que sempre pensar que quando eu faço uma requisição para uma API, pode ser que ela demore. Pode ser que a internet do usuário esteja lenta, por aí vai, tá? Então assim, eu não quero que fique a minha tela em branco quando ele acessar a página. Eu tenho que mostrar para ele algum feedback que eu estou buscando aqueles dados. Carregando alguma coisa, certo? O que acontece? Ó, eu vou aqui na home screen. Lá na API, ela tem uma funcionalidade que é o seguinte. Essa API do dummy.json, tá? Isso não é uma coisa que existe em todas as APIs, tá? Ele consegue simular um delay na resposta, tá? Então aqui no final da API, aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, interrogação, é um parâmetro, tá? Delay igual a 5.000, o que ele vai fazer? Quando ele fazer a requisição para essa API aqui, ela vai demorar 5 segundos para me dar a resposta. Então eu consigo ver uma lentidão funcionando, que é uma coisa que pode acontecer. O usuário pode estar com a internet lenta e realmente demorar uns 5 segundos ou mais. Então esse aqui é uma funcionalidade da API inteira lá, ele explica como é que ela funciona, para você simular uma lentidão, para você ver o que você vai fazer no teu front-end. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou dar um reload, vou entrar na API de novo. O que acontece? Agora ele vai me demorar 5 segundos para me dar a resposta. Enquanto isso a minha tela está em branco. Entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar alguma coisa ali para indicar para o meu usuário que eu estou esperando ele para receber, tá? Uma das coisas interessantes do Flatlist é que ele já tem um lugar lá para você colocar esse tipo de coisa, tá? Por isso que eu falei para a gente usar mais o Flatlist quando for utilizar a lista, tá? Então assim, ó, uma das propriedades aqui do Flatlist, eu vou colocar, ó, um render item, começa aqui e termina aqui embaixo, tá? Então eu vou colocar mais embaixo aqui. Ele tem um cara que se chama o seguinte, ó, list. O Flatlist, ele tem várias funcionalidades. Tem que entrar na documentação dele e dar uma lista. Então, por exemplo, ele deixa você colocar um cabeçalho na lista, um rodapé. Ele tem aquela funcionalidade de você, não sei se vocês já viram, né? Provavelmente já viram, em vários feeds que você vai arrastando aqui para baixo, aí ele dá um carregando e depois puxa mais dados para colocar ali na tela, né? Porque é geralmente como funciona uma rede social. Então, com o Flatlist, você tem algumas funcionalidades prontas que te ajudam a você programar esse tipo de coisa. Então, ele tem um cabeçalhar que você pode colocar um load, e aí quando você receber mais dados, você joga lá dentro e ele consegue atualizar a lista. Então, ele tem várias funcionalidades, tá? Uma delas é o seguinte, ó, essa aqui, ó. É uma propriedade dele chamada list empty component, tá? O que é isso aqui? Eu posso colocar qualquer componente, ou eu montar alguma coisa aqui dentro, que ele vai ficar mostrando enquanto a lista está vazia, certo? Então, por exemplo, aqui vai ser uma função e vai ter um componente aqui dentro. Aí, por exemplo, eu quero mostrar uma view, deixa eu fechar ela, e dentro dessa view eu quero mostrar um textinho chamado um texto carregando. Só para indicar para o meu usuário que está carregando. Aqui falta o componente do text aqui em cima. Então aqui é o seguinte, ó, enquanto a lista estiver vazia, enquanto eu fiz a requisição não recebi os dados, porque a lista sempre começa vazia, eu quero mostrar um texto carregando na tela para o meu usuário. Vou dar um reload aqui só para ver se aparece. Então enquanto eu não recebi os usuários lá da API, enquanto a minha lista está vazia, ele vai ficar mostrando aquele carregando. Então eu posso usar esse cara para fazer um load, alguma coisa do tipo, tá? Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Não sei se eu mostrei para vocês, mas qualquer coisa eu mostro agora. Lá no paper ele tem um componente de load, tá? Vou entrar aqui nos componentes, ele tem esse cara aqui, ó, o Active Indicator. Ele é um componentezinho de load. O que eu vou fazer? Vou pegar esse componente e colocar lá, tá? Então ele fala para você importar esses dois caras, que é o próprio componente, as cores. Você pode colocar várias cores lá nesse Active Indicator. Então eu vou importar aqui em cima, ó, Active Indicator e o MD dos códigos, tá? E aí ele me fala como que eu uso ele, ó. Basta que eu coloque lá o componente Active Indicator, coloque a propriedade animado, que ele pode ser animado ou não, parado, tá? Mas é interessante ele é animado, e passa uma cor para ele. Aí tem várias cores prontas lá, mas aqui ele já coloca o vermelho que já tá bom. Então eu vou copiar ele do jeito que ele é aqui e vou colocar lá em cima do meu carregando.
Então, enquanto a lista estiver vazia, ó, ele vai mostrar um loading e um carregando, tá? Aí só para melhorar o jeito que ele tá, tá? Eu vou colocar aqui um size, que é um tamanho, uma propriedade de tamanho, um pouquinho maior, deixa eu botar uns 50, deixa eu ver como é que fica. 100 tá bom. Ó, carregando. Esse texto aqui eu vou colocar um pouquinho maior. Python Art. Aí tá ótimo. Aí o que eu vou fazer? Eu só vou centralizar os itens e centralizar ele um pouquinho aqui, ó, para ficar melhor. Tá? Então aqui na view, ó, o que eu vou fazer? Esse container aqui é o container inteiro, a caixinha inteira. Eu vou criar um outro container aqui que vai ser só do load. Tá? Então aqui, ó, loading container. Vai ser essa caixinha de quando aparece o load. E aí lá nela eu vou colocar um tamanho fixo. Vou testar 500. Vou pedir para centralizar os itens. Line items, sempre justify content. Tá? Deixa eu ver como é que vai ficar. Ah tá, eu esqueci de colocar ela, né? Então aqui, ó, nessa view aqui, que é a caixinha do load, eu vou colocar aqui esse estilo. Style recebe styles ponto load container. Então ele vai aplicar isso aqui, ó. Vai dar um tamanho fixo lá para essa caixinha e vai centralizar os itens. Deixa eu ver se fica bom. Dá sempre o reload para ele mostrar. Ó, só tem que aumentar um pouquinho mais para ele ficar no meio. Tipo uns 750. E o que acontece? A caixinha vai vir até aqui. Então aqui ele vai centralizar os itens. Beleza? Então aqui, ó, meio que um loadzinho, caso a API demore, dou uma indicação lá para o usuário que eu estou buscando os dados. Depois dos 5 segundos, recebo a resposta, mostra a lista na tela. Beleza? Cliquei aqui, ele busca os dados e já mostra. Tá? Aqui é um pouco mais chato de fazer, se eu quisesse fazer nessa tela. Porque eu teria que montar na mão aquele load e a validação, fazer um link na mão. Porque eu estou construindo a minha tela ali, né? Então eu que tenho que fazer essa funcionalidade. No Flatlist não, ele já tem pronto o que você vai fazer quando a lista está vazia. Beleza? Dúvidas, galera? E aí? Vamos para a prática. Vem?